Olá, vamos aprender sobre modularização em Python. Nós dividimos os nossos programas em funções, mas também podemos dividir esses programas em módulos. Como vamos construir um módulo? Primeiramente, vamos abrir o nosso editor de programas em Python, que é o idle. Então, aqui o nosso shell, nosso editor de programas, aqui nós vamos escrever o nosso programa. Bom, eu posso escrever um arquivo onde eu armazeno todas as minhas funções. Então, vou escrever uma função aqui, uma função bem simples, a função soma, n1, n2, return, n1 mais n2. Eu posso escrever uma outra função, def, sub de subtração n1, n2, return n1 menos n2. Eu posso escrever uma função div n1, n2, que vai retornar return n1 dividido por n2. E eu posso escrever a função mul, que vai retornar n1 vezes n2. Desculpa. n1 vezes n2, certo? Então, eu escrevi aqui uma série de funções dentro de um arquivo. Eu vou salvar esse arquivo. Save as módulo 1. Chama ele de módulo 1. Agora eu quero utilizar essas funções, só que eu quero ter esse arquivo em separado, como um repositório de funções, quer dizer, tudo que eu escrevi de funções eu armazenei dentro de um arquivo e agora eu quero utilizar. Só que esse arquivo de funções eu posso utilizar em vários programas. E agora eu quero escrever esse programa em um outro arquivo. Então eu vou pedir new file, vou pedir um outro arquivo aqui, que vai ser aonde eu vou estar utilizando essas funções. Então, por exemplo, aqui eu vou pedir que o usuário digite um número a int input digite um número. Vou pedir que o usuário digite outro número. Aí eu quero utilizar as minhas funções que estão em um outro arquivo. Vou dizer que C vai ser, por exemplo, a soma de A com B. Vou imprimir print C. Para eu poder utilizar essa função que está em um outro arquivo, eu preciso importar esse arquivo. Então, eu vou ter que colocar um comando import. Lembra como eu chamei o meu arquivo de funções? Módulo 1. E para usar a função que está dentro desse módulo 1, eu preciso colocar aqui o nome do módulo também. Módulo 1. Ponto. Então, o que acontece? Ó, aqui eu fico com um arquivo onde está o meu programa principal e um outro arquivo onde estão as funções. Vou salvar esse arquivo aqui. Save as principal. Agora eu vou executar esse arquivo. Digite o número 2, digite o número 3. E a resposta foi 5. Percebam, ó, que aqui no programa principal eu importei o arquivo onde estão escritas as minhas funções. E eu fiz aqui uma chamada a uma função que está em um outro arquivo, a função soma. Aí no momento que eu faço essa chamada, ele usa as definições que estão aqui dentro desse arquivo. Deixa eu diminuir aqui para a gente visualizar melhor. Então aqui, ó, quando eu fiz módulo 1.soma, o que aconteceu? O programa desviou para esse outro arquivo aqui e executou essa função. E dessa forma eu também posso executar as demais funções. Ó. Se eu quiser, por exemplo, saber a multiplicação. Vamos de novo. 2 e 3. Ó. Primeiro ele imprimiu a soma. Para ficar mais legível, vamos fazer aqui soma. E aqui
a multiplicação. Vamos rodar mais uma vez. Este é o número 2 e 3. Ó, então, vamos analisar a execução desse programa. O que aconteceu aqui? Eu defini um módulo, eu defini um programa, um arquivo, onde eu escrevi as funções que eu vou utilizar. Aí eu escrevi uma série de funções, soma, subtração, divisão, multiplicação. E eu tenho esse arquivo salvo e eu posso utilizar ele em diversos programas. Por exemplo, todo programa que utilizar uma dessas funções, o que eu preciso fazer para poder executar essas funções? Eu tenho que escrever a palavra import, o nome do arquivo onde eu salvei as funções, e eu tenho que fazer uma chamada dessas funções. Como é que eu faço essa chamada? De novo, eu repito o nome do arquivo, ponho um ponto e o nome da função que eu quero usar. Aí, quando eu estou utilizando a função soma, eu não posso esquecer que eu tenho que passar 2 argumentos, porque a função soma aqui, ó, ela tem 2 parâmetros. Aí ele vai encontrar a resposta, certo? Aqui é um exemplo da utilização da função mul. A função mul, ela multiplica. Então, de novo, ó, o nome do arquivo, aonde está armazenada essa função, ó, a função está aqui nesse arquivo. O nome da função, e aqui eu tenho que colocar um ponto, não posso esquecer. E os argumentos que eu preciso passar, ó, são 2 parâmetros, então eu tenho que ter 2 argumentos. Então, para que serve a modularização? Serve para que eu possa dividir o meu programa em outros, né? Em diversos arquivos, separando aquelas funções que têm uma relação entre si. Então, eu não preciso mais ter o código todo num arquivo só, né? O que pode, às vezes, ficar muito complexo. Eu posso separar esse código em diferentes arquivos, o que vai facilitar o entendimento e também a reutilização de código, porque uma vez que eu escrevi esse arquivo com as funções que eu preciso, agora toda vez que eu for escrever um programa principal, basta eu importar esse arquivo e utilizar essas funções sem precisar reescrevê-las. Então, a modularização, assim como a utilização de funções, ela facilita a programação, porque divide problemas complexos, facilitando o seu entendimento, e também permite a reutilização de código. Quer dizer, eu escrevi uma vez e vou utilizar quantas vezes forem necessárias. Então, sobre modularização seria isso. Bons estudos!